noite! Que lindos! Gente, vamos para mais um Jupoc Talk. Antes, eu queria fazer um pedido. Se você gostaria de ver alguma coisa aqui, algum tema ser... Alguma coisa aqui não, né? Se você gostaria de ouvir sobre algum tema aqui no Jupoc Talk, me procura depois, dá a sua sugestão, me manda no WhatsApp, me manda no Face alguma coisa, que a gente quer também deixar com a sua cara o Jupoc Talk. Se você tem alguma dúvida ou se você gostaria de falar sobre algo algum dia, me procura, tá bom? Se eu ainda não te procurei, me procure você. E hoje, a gente vai falar sobre duas coisas. Primeiro, eu vou chamar como que eu falo? Quero chamar uma pessoa aqui, fazer um suspense. Que ele vai estar falando um pouco sobre servir, sobre serviço. Eu queria chamar o David, aplausos para o David. Ok, galera, deixa eu falar, senão vai apagar o meu tempo. Quem aqui gosta de ser servido? Você acorda lá, tem um cafezinho na cama, gostoso, aquele sanduíche, um Nescauzinho, né? Nescau, porque café não é muito bom, mas Nescau é ótimo. Então, gente, quem aqui gosta de ver as luzes aqui piscando, toda essa coisa aqui, toda essa animação, aquela sonzeira assim que bum, 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 bum. Aí todo mundo fica... Todo mundo curte isso, não curte? Mas, muitas vezes a gente só quer servir onde aparece. Ah, não, eu quero tocar no louvor porque lá, né, todo mundo me vê, lá eu sou star, lá eu sou o cara. Não, eu quero servir não sei, em outro lugar que aparece mais. Não, eu quero pregar, eu sou um pregador porque o pregador é quem está lá na frente. Eu sou acima da média, não vou zoar. Então, gente, Então, se você quer servir agora, eu também vou abrir agora, né, um esqueminha aqui. Se você quer servir em outras áreas, como iluminação, sonoplastia, e também tem várias outras áreas novas que a gente quer incrementar na igreja. Se você tem alguma ideia, dá para fazer esse serviço na igreja, ia ser muito legal, ia trazer coisas novas para a igreja, nova perspectiva, ia trazer um dinamismo legal para a rede dos jovens, alguma coisa assim. Então, esteja me procurando, a gente vai sentar, vai ver, vai analisar. E se você também quer servir em otário, eu posso estar te direcionando para você servir, estar treinando você, para você, né, também fazer com excelência. Não adianta chegar e querer fazer uma coisa meia boca. Não, é para Deus e a gente tem que fazer o nosso melhor. Amém? Então, esteja procurando, vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer acontecer cada vez mais essa rede aqui maravilhosa e tamo junto. Então, gente, é isso aí. Vocês vêm todo sábado a Jupoc aqui preparada. Sempre tem algo pronto já, mas junte-se a essa equipe dos bastidores, pessoal que trabalha para isso acontecer. Então, assim, o Ministério de Sonoplastia, lá da iluminação, está de portas abertas. Se você tem interesse, procura o David depois lá. Me conta. Então, agora eu quero chamar... Agora quem vai falar aqui é uma pessoa muito legal, assim, ela vai falar sobre um tema muito legal. Sou eu mesmo. Pode soltar. Eu vou fazer agora. Aí. Nossa, fazia tempo que eu não fazia o Jupoc Talk. Então, assim... O meu tema que eu vou falar é sobre um ministério também da rede, chamado Ministério de Aconselhamento. Quem aqui já ouviu falar desse ministério? Quem aqui participou do primeiro encontro que a gente teve? Ah, pouquinha gente. Então eu gostaria de fazer um convite para vocês. Quem aqui amanhã está com a tarde livre? Pode erguer a mão. Ah, bastante gente. Então você está convidado a estar aqui na igreja amanhã às 4 horas para o segundo encontro do Ministério de Aconselhamento.
Nós vamos estar tratando sobre assuntos, aconselhando sobre assuntos de sexualidade, inclusive homossexualidade, homossexualismo, não sei. Mas se você quiser vir até nós, a gente está aqui à disposição. Às vezes é um assunto que tem tanto tabu, que tem tanta repressão, às vezes no meio da igreja, mas aqui não. Nós amamos todos e nós estamos dispostos a ajudar e aconselhar aqueles que querem ajuda. Então, assim, eu queria chamar aqui uma pessoa, que essa pessoa participou do primeiro encontro que teve. E ela vai contar um pouquinho para vocês como que foi. Então, escutem e separem esse tempinho na agenda de vocês. Amanhã, às 4 horas, tá? Thaís. Daí, galera! Eu participei do primeiro. Foi bem legal, assim. Que, tipo, ele é bem dinâmico, o aconselhamento. É muito fácil, gente. E eu acho assim que a gente tem que vir realmente com o coração bem aberto, porque tem coisas bem fortes assim que a gente realmente nunca viu na igreja. E no aconselhamento vai ter, sabe? E é bem legal, eu gostei muito de vir e abriu muito mais minha mente sobre isso. E eu gostei muito e veio o coração de vocês realmente aberto, porque se vocês não tiverem com o coração aberto, vocês vão receber realmente. E era isso! Calma, gente, tem o tempo ainda. Então, estão todos convidados. Eu não vou falar muito aqui, eu tenho ainda mais 28 segundos, mas eu vou usar esse tempo mesmo para convidar, para enfatizar. Se você ficou curioso, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma fraqueza, se você conhece alguém que tem, se você tem aquele amigo assim que tem, né, que a gente sempre tem um amigo, venha participar com a gente, venha participar, venha nos ajudar também, venha nos ensinar com aquilo que você sabe. Chamar o pastor Mateus, que tem uma palavra de Deus para nós. Estenda as mãos para ele. E vamos abençoá-lo, porque tem uma palavra de Deus para você agora. Espírito Santo de Deus, conforme já temos orado, já temos pedido, faça do teu jeito e da tua maneira. Que ele seja porta-voz da tua palavra, que não seja o Mateus que fale, mas o teu Espírito Santo através dele. E que cada um aqui possa estar sensível à tua direção. Que nós possamos realmente ser quebrantados, transformados, conforme o Senhor sonhou para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Como vocês estão? Eu estou bem também, para quem perguntou, não ouvi quem. Glória a Deus. Gente, quem gosta desse chocolate? Eu e minhas dinâmicas. Quem quiser esse chocolate pode vir aqui pegar. Fica aqui um pouquinho, Tita. Tita, o que você vai fazer com esse chocolate? Dividir. Ela vai dividir, gente. Que massa. Eu confesso que ela me surpreendeu. Sabe qual que era a resposta que eu esperava? Que ela ia comer. Mas ela disse que... Então vamos ver se ela vai... Deus está vendo. Deus, ele viu que você falou que vai dividir. Então... Depois ela vai dividir com todo mundo. Glória a Deus, gente. Para mostrar mesmo que quando nós temos algo bom... Quando nós temos algo bom, ele nos é dado por Deus para nós dividirmos com os outros. Não é para ficar para nós mesmos. Então, quando Deus te dá alguma coisa, ele te dá isso com o intuito de levar as outras pessoas. Deus, ele me deu uma palavra que me tocou profundamente, uma palavra que mexeu com as minhas estruturas, e eu, como eu tenho aprendido com Deus que eu não devo ser egoísta, eu vou dividi-la com vocês. O tema dela é queimando pela eternidade.
É uma palavra bem forte. Eu já quero desde já dizer que eu não quero apontar o dedo para ninguém. Eu não quero dizer para ninguém que eu sou melhor que você. Eu não quero dizer para ninguém que eu estou aqui porque eu sou superior. Mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus. E se Ele me deu essa palavra, eu tenho certeza que eu era o que mais precisava dela. Então, mas eu quero compartilhar com você que seu coração esteja aberto realmente. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías 59. Isaías 59, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. Isaías 59, do 1 ao 10. Amém? Você que não trouxe a Bíblia, acompanha com a gente no telão. Amém agora? Amém. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentira, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai outra víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem, suas obras são más e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem anda por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de vocês, e a retidão não nos alcançará. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego caminhando, apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos, como se fosse noite. Entre os fortes somos como se fôssemos mortos. Esse texto por si só já é muito forte. Ele já não necessitaria de mais nada. Mas quando eu estava orando, eu confesso que no dia que Deus me deu essa palavra, foi o dia que eu mais passei tempo com Ele. Eu nunca tinha passado tanto tempo com Ele igual nesse dia. E nesse dia Ele me trouxe esse texto para ler. E aí eu parei para pensar, que mundo é esse? Que geração é essa que nós vivemos? Porque culto após culto nós falamos de avivamento, porque culto após culto nós falamos da presença de Deus se derramando, mas o que nós vemos não é isso. O que nós vemos são pessoas que estão longe de Deus. E aí eu me perguntei, cadê os avivalistas dessa geração? Cadê os homens separados por Deus para fazer a diferença nessa geração? Aonde estão escondidos os santos desse tempo? O que aconteceu? Será que Deus perdeu o seu poder para com a sua igreja? Será que Deus não está no meio do seu povo? Será que Deus parou de existir? Não. As pessoas perderam o temor pelo Senhor. Um dia estão aqui falando que amam Deus, no outro dia estão praticando as velhas práticas que já praticavam. Pedimos perdão no dia, mas no outro dia nós não pensamos antes de pecar de novo. E quando nós pecamos, o pecado não é amargo em nós. Nós simplesmente pecamos e continuamos pecando como num ciclo vicioso. E pedimos perdão, nos arrependemos, entre aspas, mas no outro dia voltamos a fazer. Por que será? Os jovens estão longe das igrejas? E aí eu te digo, não. Os jovens estão longe de Deus. É uma verdade que as igrejas elas nunca estiveram tão cheias. Em contrapartida, as pessoas nunca estiveram tão vazias.
vazias de Deus, vazias de temor. Hoje nós não vemos mais as pessoas temendo o inferno. Por quê? O inferno parou de existir? Será? As pessoas pararam de ir para lá? Com certeza não. O mundo todo caminha em um ritmo acelerado para o inferno. E nós não podemos nos negar a essa realidade. Existe uma eternidade. Deixa eu te dizer que a sua vida não é só isso. Você pode estar estudando, estar trabalhando, estar vivendo a sua vida, mas a sua vida não é só isso. Existe uma eternidade. Quando Deus te criou, quando Deus planejou a sua vida, não era para que você vivesse e entrasse nessa terra, dormisse o dia inteiro, só comesse, engordasse e ficasse dependendo dos seus pais para sempre. Ou então não é que você escolhesse uma profissão e você fosse muito bem sucedido nessa profissão. Não que isso não seja importante, é importante, você precisa ter o seu ganha-pão, você precisa ter o seu sustento, mas não é só isso. Existe uma eternidade. 1 João 2,25. Preciso que o pessoal seja bem rápido, porque nós temos vários textos. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ele nos prometeu uma vida eterna. Quanto tempo um homem vive em média hoje no mundo? Talvez uns 80 anos. Aqui no Brasil é menos, mas em países mais desenvolvidos, onde a saúde é melhor e tal, é um pouco mais de anos. Mas digamos que seja 80. O quão pequeno isso é se comparado à eternidade? Será que vale a pena você viver essa vida aqui nessa terra, se preocupando com os seus desejos, e não se preocupando com aquilo que você vai viver para sempre? Sabe qual é o nosso problema? Nós somos muito fúteis, nós somos muito limitados. Tudo para nós tem um começo e tem um fim. Mas deixa eu te dizer que a sua vida ela não terá um fim. A sua vida na eternidade será para sempre, eterno, eternidade. Se você não vive com os olhos na eternidade, a sua vida é inútil. É tempo de mudar. É tempo de arrependimento. E aí eu me perguntei, Senhor, por que será que os jovens dessa geração não anseiam pela eternidade? Não anseiam por passar a vida eterna com Deus? Sabe o que Ele me disse? Porque não tem prazer em estar comigo. Se eu perguntasse aqui, quantas pessoas querem ir para o céu e viver a eternidade toda com Deus? Eu creio que todos falariam sim. Mas sabe de uma coisa? Pare de falar que você quer viver a tua eternidade toda com Deus, se você não é capaz de viver com Ele nem nessa terra. Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. A gente fala que nós queremos estar com Deus para sempre, mas nós não separamos nenhuma hora do nosso dia para estar com Ele no nosso secreto. E isso é preocupante. Hoje eu cheguei um pouco mais cedo na igreja. Hoje eu cheguei aqui, eram umas 6 horas da tarde mais ou menos. E aí eu fui orar lá atrás. Eu não sabia muito bem o que dizer para Deus. Eu estava meio quietinho assim, e eu coloquei uma música. Mas hoje, enquanto eu estava lá quieto, veio uma vontade muito grande de dançar. E aí eu comecei a dançar, e aquela música tocando e tal. E aí eu parecia um doido. Graças a Deus ninguém apareceu naquele momento. Mas em um dos passos que eu fiz lá, eu sei que eu parei com a minha mão assim. E aí eu senti muito forte Ele pegando na minha mão. Aí eu parei assim, gelei. Aí é normal, né? O nosso corpo todo já fica meio assim, as lágrimas já começam a escorrer. E aí Ele falou, continua. Aí meio tremendo assim, continuei dançando e tal. Aí quando eu me dei conta do que eu estava fazendo, eu estava dançando com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não sei o que fazer. E aí eu comecei a chorar muito, eu já comecei a dar risada, e, enfim. Mas eu só sei que eu segurei aquela mão. E eu não queria soltar nunca. Eu continuei orando com aquela mão assim. E durante todo o período que eu passei, eu estava com aquela mão. Como uma criança que não quer deixar o pai e vai embora. E agarra assim. Falei, Espírito Santo, eu não quero perder você. E eu senti Ele hoje, parece que eu nunca tinha sentido Ele. Parecia que era uma novidade. Foi de uma forma nova. Mas a certeza que eu tinha era, eu quero estar com Deus para sempre.
Porque as experiências que eu tenho com Ele despertam em mim uma necessidade de viver com Ele. E o meu único anseio é: Deus, eu quero viver a minha eternidade toda com você. Abra lá em Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A Bíblia nos diz que Deus coloca no coração do homem um anseio pela eternidade. E aí, mais uma vez eu me pergunto, aonde está esse anseio então? Por que nós não compreendemos o que Deus fez? Por que nós não compreendemos esse anseio na eternidade que existe ou deveria existir em nós? E aí eu cheguei a uma conclusão. Se nós não sentimos esse anseio pela eternidade, é porque nós estamos separados de Deus. E sabe qual é a única coisa que nos separa de Deus? São os nossos pecados. Deus, Ele é santo e Ele nos diz que nós devemos ser santos como Ele. E no momento em que nós não vivemos a santidade de Deus, nós estamos separados de Deus. Não interessa o quanto você grite, não interessa o quanto você esperneie, o quanto você chore, se você não tiver um coração arrependido, disposto a largar os seus pecados, você não sentirá Deus. Porque Deus, Ele não se mistura com a imundícia. Deus, Ele não se mistura com o que é podre. A Bíblia nos diz: sejam santos porque eu sou santo. E o que ela diz sobre o pecado? Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o mesmo versículo que nós vemos falar sobre pecado, nós vemos falar sobre a vida eterna. E não, eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Ou você vive uma vida de pecado, ou você está se preparando para uma vida eterna. Então eu creio que é tempo de correção para nós. E aí Deus enfatizou muito isso em mim. Esse é o tempo, não haverá outro. Eu creio que são os últimos dias da igreja na terra. E se nós ficarmos adiando essa nossa vida para Deus, se nós ficarmos adiando esse nosso estilo de vida que nós falamos que nós iremos ter, mas nós nunca vivemos e nós nunca adotamos, uma hora o tempo vai se esgotar. Nós precisamos entender que Deus quer nos corrigir. Se você quiser anotar um texto lá em Hebreus 12, do 8 ao 14, fala sobre isso. Nós não iremos ler, porque nós não temos tempo. Mas fala que se nós somos corrigidos por Deus, é porque nós somos filhos de Deus. E se nós não somos corrigidos, é porque nós somos tratados então como filhos bastardos. Porque filhos verdadeiros são corrigidos por Deus. Mas esse depois você lê. A ideia é que nós precisamos ser como Deus, e Deus é santo. Você não precisa ter uma estátua de gesso sua, você não precisa ter uma auréola na sua cabeça, mas você precisa ter um estilo de vida como o de Jesus. Você precisa viver como Jesus viveria. E isso precisa mudar. O que mais me preocupa hoje na igreja não são os novos convertidos em um processo de transformação. O que mais me preocupa na igreja são aquelas pessoas que já conheceram o Espírito Santo e se esqueceram dele. Atos 2:17. (17) 2:17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E aí eu quero dizer para você, velho de igreja, e aí eu quero dizer para você, velho convertido, é tempo de você sonhar de novo. Porque quando nós conhecemos Deus, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós sonhamos com coisas de que Deus poderá fazer na nossa vida, mas por algum motivo nós deixamos isso passar.
Por algum motivo a gente vai deixando a chama se esfriar. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias é tempo dos velhos terem sonhos. E isso não tem a ver com você deitar na sua cama e dormir. Tem a ver com você acordar e levantar para fazer a obra de Deus. Tem a ver com você entender quem você é em Deus e para que você está nessa terra. Me preocupa pessoas que vêm aos cultos por vir. Parece que acontece uma palavra, acontece um apelo, e a pessoa está ali como se estivesse vendo um filme. Não há mais comoção pela palavra de Deus. Não há mais comoção pela Bíblia. Não há mais comoção pela cruz. Desperte do seu sono antes que o pesadelo do inferno se inicie e você não tenha mais chance de acordar. É tempo de sermos despertados. E desde que Deus falou essa palavra comigo, eu não sou mais o mesmo. Parece que todos os dias, se eu não consigo ter o meu tempo devocional com Deus, no outro dia eu acordo destruído, gente. Parece que eu ando assim, vazio, realmente. É tempo de mudança, porque existe uma eternidade. E se nós não vivemos como nós deveríamos viver, se nós não seguimos os padrões bíblicos, se nós não seguimos aquilo que Deus nos deixou, nós vamos para o inferno. O mundo precisa entender essa mensagem. O mundo precisa viver com intensidade. Você precisa queimar pela eternidade. No seu coração precisa ter um desejo pela eternidade. E deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais santos queimarem nessa terra, menos pecadores queimarão no inferno. Porque pessoas que entendem a eternidade, pessoas que entendem o que Deus é e o que Deus faz, elas não permitem que a sua geração continue a mesma. Elas não permitem que os seus amigos e vizinhos continuem os mesmos, mas elas levam a palavra de Deus. Chega de pessoas vazias nas igrejas, chega de pessoas que não vivem o que Jesus mandou. Falar o que Jesus é muito fácil. Agora viver é difícil. Eu quero contar a história de um homem chamado Charles Peace. É uma história real. Esse homem foi um criminoso daqueles. Ele não tinha respeito nem pelas leis dos homens, muito menos pelas leis de Deus. E aí chegou um dia que esse homem foi condenado à morte. Ele vivia na Inglaterra e ele foi condenado à cadeira elétrica. E no dia que esse homem estava sendo conduzido à cadeira elétrica, havia um capelão. Ele estava falando sobre o inferno. Era uma pessoa que estava lá para de alguma forma trazer uma palavra para Charles Peace. E diz que esse homem estava falando sobre o inferno, que as pessoas ao morrerem sem Deus elas vão para lá e tal e tal. Mas diz que esse homem falava com uma frieza, como se ele não acreditasse que aquilo que ele estava falando fosse verdade. E aí Charles Peace foi ouvindo aquelas coisas, e ele não acreditava em Deus, ele não acreditava na lei de Deus, mas ele interrompeu aquele homem que estava falando e ele falou: você acredita mesmo nisso que você está falando? Você acredita mesmo que existe um inferno, que as pessoas que vão para lá vão sofrer a eternidade toda? Porque se eu acreditasse, eu saía pela Inglaterra inteira igual um doido. E se eu conseguisse falar disso para uma pessoa que fosse, eu acharia que teria valido a pena. E mesmo que todo o chão da Inglaterra estivesse recoberto por cacos de vidro, eu iria de joelho. E se eu conseguisse falar disso para uma pessoa, eu acharia que teria valido a pena. Então ele foi para ser morto. A ideia de que as pessoas estão indo para o inferno precisa nos incomodar. E aí eu quero que você seja alertado nessa noite. Tome cuidado, porque se você nunca se preocupou com uma vida que está indo para o inferno, muito provavelmente você está indo para lá também. Se o mundo caminha rapidamente para o inferno, é porque a igreja está acomodada demais para fazer alguma coisa. E não é o seu grito, e não é o seu falar em línguas, e não são as suas visões espirituais que vão fazer isso, são as suas atitudes todos os dias. Nós precisamos da presença de Deus para estar fazendo isso.
Mas o problema é que somos vazios da presença de Deus. O problema é que não buscamos da presença de Deus. O problema é que nós estamos muito preocupados conosco mesmos. O problema é que nós estamos muito preocupados com as nossas coisas, com as nossas situações, com o nosso dia a dia, e não nos atentamos para as realidades espirituais. Os nossos olhos estão fixos nessa terra. De vez em quando até tem um relampejo para o céu, mas já voltamos para a terra e continuamos vivendo a nossa vidinha medíocre e fútil. Nós não amamos as almas. Sinceramente, eu confesso que eu orei para Deus e eu falei: Senhor, eu não amo as almas. Eu não amo porque eu não estou fazendo nada. Nós não choramos por ela, não há lágrimas. E aí eu comecei a me colocar diante de Deus e eu falei: Senhor, por que eu não tenho, sabe? Não dói dentro de mim. Por que eu não choro? E aí Deus me disse: se os seus olhos estão secos, é porque o seu coração também está. E desde então, eu tenho buscado entender. E uma das primeiras coisas que eu oro no meu tempo devocional é por todas as vidas que estão se perdendo indo para o inferno. Eu olho para as vidas nas ruas e eu penso: essas pessoas podem estar indo para o inferno. Eu preciso fazer alguma coisa. Nós precisamos aprender a amar as almas a ponto de fazer alguma coisa por elas. Porque dizer que ama é muito fácil. Faça alguma coisa e mostre esse amor. Nós precisamos levar essa mensagem. Nós precisamos incendiá-los pelo fogo do Espírito, antes que sejam incendiados pelo fogo do inferno. E isso é muito sério. Certa vez viveu um homem abençoado, um homem de Deus, chamado Jonathan Edwards. Não sei quantos já ouviram falar. Ele pregou um dos sermões mais famosos, chamado Pecadores Irados, Pecadores Perdidos nas Mãos de um Deus Irado. Esse homem, ele tinha o hábito de passar 13 horas todos os dias estudando e orando. E foi nessa incessante rotina de oração que Jonathan Edwards começou a clamar a Deus em 1730, pedindo por um despertamento que pusesse fim aos padrões morais relaxados da sua época. Ele começou a ver as pessoas da sua época, ele começou a ver que os padrões morais da sua época eram relaxados, que eles não se preocupavam em fazer as coisas certas, e então ele se despertou a viver uma vida de oração. Ele se despertou a clamar a Deus. E aí, quando Jonathan Edwards apresentou esse famoso sermão, Pecadores Perdidos nas Mãos de um Deus Irado, algo sobrenatural aconteceu. O povo naquela noite entrou para o culto com ar de petulância. Entrou arrogante, como muitas vezes nós vemos nas nossas igrejas. E então Jonathan Edwards começou a pregar, e ele diz que ele era magro de tanto jejuar, ele tinha 2 metros de altura. Diz que ele se encostou no púlpito assim, com um dos braços, com o outro braço ele segurou o seu esboço. E aí ele simplesmente leu a sua palavra, sem emoção, ele simplesmente leu aquela palavra. E enquanto ele falava, enquanto ele lia aquele sermão, enquanto ele lia aquela mensagem, diz que as pessoas, elas se agarravam nos bancos da igreja, porque elas tinham medo de cair direto no inferno. Elas começaram a entender o quão pecadores elas eram, e eles começaram a se agarrar. Se tinha uma pilastra, eles se agarravam porque eles tinham medo de deslizar direto para o inferno. E aquelas mesmas pessoas petulantes e arrogantes que entraram naquele culto daquela noite, algumas horas depois estavam prostradas, chorando, agonizando pela misericórdia de Deus. Mas hoje o que nós temos é uma capa de santidade. O que nós temos é que nós achamos que nós somos bons demais, que só pelo fato de estar dentro de uma igreja, isso não quer dizer nada, querido. É triste isso, mas muitas das pessoas que estão dentro das igrejas hoje, muito provavelmente iriam para o inferno se Jesus voltasse agora. E nós não nos preocupamos com isso. E foi interessante que quando terminou o sermão, aqueles homens e mulheres continuaram prostrados, clamando, chorando pela misericórdia de Deus.
E há notícias de jornais das épocas que durante aquela semana inteira ouvia-se na cidade o clamor nas casas daqueles homens. Mas nós continuamos com a nossa capa de santidade. Esse deve ser o nosso clamor: arrependimento. Porque sabe o que muitas vezes você sente quando você peca? Remorso. De tanto ouvir a palavra de Deus, de tanto você estar aqui na igreja, que você ouve que é errado e tal, e aí você peca, pode ser até que você se sinta mal, e aí você ora, faz uma oração, mas você volta a praticar. Sabe por que é remorso e não arrependimento? Porque arrependimento traz mudança de atitude. Eu pecava e me arrependi, então eu não peco mais. Agora, se eu pequei e tive remorso, amanhã eu estou pecando de novo. Não é se sentir mal, porque eu ouço pessoas falando: ai, porque eu não sinto nenhum arrependimento. Ai, porque eu peco e eu não sinto nada dentro de mim. Claro, não tem Deus dentro de você, o que você vai sentir? Arrependimento é mudança de atitude. Não é o braço do Senhor que está encolhido. Não é o seu ouvido que está com problemas que Ele não pode nos ouvir. São os nossos pecados que nos separam do nosso Deus. E é por isso que a humanidade caminha em um ritmo acelerado para o inferno. Existem milhares de pessoas que morrem todos os dias sem Jesus. E para onde elas vão? Para o inferno. E o que nós estamos fazendo? Nada. E o que isso gera dentro de nós? Nada. É tempo de mudar. É tempo de encontrar-se lágrimas nos nossos olhos pelos perdidos. É tempo de se encontrar arrependimento dentro do nosso coração pelos nossos pecados e pelas nossas práticas. Tudo isso é muito sério para ser ignorado. Sabe? Isso me revolta, isso me angustia. De alguma forma pensar que tem pessoas que estão dia após dia nessa igreja. E pode ser que se Jesus voltar hoje vão para o inferno. E é por isso que eu trago essa palavra. Porque eu creio que é tempo de Deus gerar algo diferente dentro de nós. Eu queria ler uma parábola que está lá em Lucas 16. Lucas 16, 19. Nós leremos até o versículo 27. Presta bastante atenção. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e este foi sepultado. No Hades ou inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai: Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do meu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filhos, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está nesse sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Amém. Eu creio que se nós tivéssemos a oportunidade de ir para o inferno durante 30 segundos que fosse, nós não viveríamos mais da maneira que nós vivemos. Esse homem da parábola, ele já estava lá no inferno. E você viu que já não tinha mais nada para ele fazer. Ele estava lá, ele simplesmente estava lá.
Qual era a preocupação dele? Vai, avise a minha família, porque eu tenho 5 irmãos, não deixem eles vir para esse lugar de sofrimento. E o meu clamor para você hoje é que não precise você ir para o inferno para você se tocar, que você precisa fazer alguma coisa para não deixar a sua família ir para lá. Eu não quero te deixar com medo, eu não quero te emocionar, porque isso não vai gerar nada em você. Mas eu quero te alertar que a nossa vida é séria demais para nós continuarmos vivendo da forma que nós vivemos. Deus nos fez para um propósito muito maior, para o qual que muitas pessoas estão vivendo. É tempo de mudança. E sabe de uma coisa? Mude enquanto há tempo, porque vai chegar um dia que não vai ter mais tempo. Vai chegar um dia onde tudo que vai haver vai ser um clamor desesperado. E aí você vai ter que ouvir o que o homem rico ouviu. Na terra você viveu do jeito que você queria viver. Na terra você fez todas as coisas que lhe pareciam agradáveis. E agora há um abismo que te separa de Deus e você não pode fazer nada. E eu não posso fazer nada. Nós precisamos ter prazer na presença de Deus. O que mais preocupa nos dias de hoje são que os jovens, eles têm prazer em tantas coisas. Eles têm o prazer em esportes, eles encontram prazer em coisas fúteis, eles encontram prazer em sexo, eles encontram prazer em drogas, eles encontram o prazer em meninos, em meninas, mas não encontram prazer na presença de Deus, e é por isso que não estarão com Deus no último dia. E nós como igreja precisamos fazer alguma coisa. Chega de maquiar o evangelho. Chega de trazer palavras boazinhas, palavras de prosperidade. Ai, se você estar com Deus, Ele vai te prosperar. Glória a Deus, mas o que adianta se você ir para o inferno? Ai, porque Deus é amor. Realmente, Deus é amor, mas Deus é justiça. Se você não viver conforme Ele disse que você tem que viver, você vai para o inferno. E nós precisamos mudar, e nós precisamos ser diferentes. Precisa haver clamor em nossos lábios. Nós como igreja precisamos fazer a diferença. Em nossos lábios precisa haver arrependimento. E ao olhar lá para fora precisa haver menos dedos apontados e mais mãos atendidas para dizer: eu quero te ajudar. Agora o que nós fazemos é falar: olha fulano faz coisas desse jeito. Olha fulano, olha ciclano, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas não há uma mão estendida para falar: fulano, eu te ajudo. Somos fúteis demais para entender isso, né? É tempo de mudança, gente. É tempo de mudança. Que a crítica saia dos nossos lábios, dando lugar ao clamor. Que a frieza saia do nosso coração, dando lugar ao arrependimento e ao desespero pela presença de Deus. Pare de julgar os outros e comece a olhar para dentro de você. O que mais temos nas igrejas hoje são pessoas que sabem olhar as práticas erradas dos outros, mas que não sabem olhar para o seu próprio umbigo. Você não vai prestar contas a Deus pela vida do outro, pelo que ele fez. Você vai prestar contas a Deus pela sua vida e pelas vidas que você deixou de ganhar para Ele. É tempo de mudança. É tempo de queimar pela eternidade. E esse título dessa mensagem tem um sentido ambíguo. Primeiro, queimar pela eternidade, por no seu coração haver um desejo por viver com Deus para sempre. Segundo, queimar pela eternidade, sim, queimar por toda a eternidade se você não viver com Deus nessa terra. E o que nós devemos fazer então? Nos colocar diante de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: nunca será tarde demais para você se arrepender. Nenhum pecador é pecador demais para não ter lugar mais no céu. Se ele se arrepender e mudar de atitude, como nós vimos, Deus, ele se compadece. Realmente que Deus fale aos nossos corações nessa noite.
realmente que no nosso coração haja um desejo por viver a eternidade. Se você sair daqui com um olho nessa terra e um olho lá em Deus, eu vou estar muito feliz. Porque eu sei que antes de fazer qualquer coisa, você vai pensar em 2 vezes e falar, existe uma eternidade. E quando você olhar para o seu irmão, você vai olhar e você vai falar, existe uma eternidade. E nós precisamos queimar por ela. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos mudar. Chega de pessoas vazias dentro das igrejas. Eu tenho certeza que nenhum pastor dessa igreja quer ver aqui a igreja cheia de pessoas vazias. Se você não quer Deus, você está no lugar errado. Porque nós prezamos por uma busca à presença de Deus. Nós prezamos realmente por uma vida com propósito. Chega de jovens fúteis, isso já está cheio lá fora. E a nossa obrigação é fazer a diferença então. A presença de Deus precisa começar a ser a nossa prioridade. Os nossos corações precisam ser quebrantados pela presença de Deus. O diabo, ele não teme a maioria dos crentes de hoje em dia, porque eles não têm a presença de Deus neles. Mas é tempo de mudança, é tempo de arrependimento. É tempo de mudança, é tempo de despertamento. É tempo de nós pararmos de sermos egoístas e pensarmos só em nós mesmos, só naquilo que nós queremos, e começar a pensar na vontade de Deus, e começar a pensar nas pessoas que estão lá fora. E eu não poderia não te dar a oportunidade para orar. Tem algumas pessoas que já estão fazendo isso. Mas eu queria dizer que se de alguma forma essa palavra falou com você, isso precisa ser refletido nos seus filhos. É uma emergência. Nós não temos mais tempo para perder. São os últimos dias dessa igreja na terra. E o que você vai ouvir de Deus no último dia? Que você foi um servo bom e aprovado. É uma emergência. Isso precisa descer ao nosso coração de alguma forma. Tantos filhos longe do Pai, procurando um lugar em busca de abrigo. Tantos lares destruídos, esperanças jogadas pelo chão por falhas. Que perdido estão, nosso clamor é pra que voltem. Nosso clamor é pra que voltem, que teus filhos estendam as mãos, que está ao chão,
eu os levarei de volta. Eu os levarei de volta a ti. Espírito Santo, em nome de Jesus, Deus, gera em nós, Deus, esse desejo por ver a nossa geração se arrependendo, esse desejo por ver a nossa geração sendo transformada pela Tua glória, sendo transformada pela Tua presença, Deus. Em nome de Jesus nós clamamos, Deus, que nós não aceitamos jovens vazios dentro das nossas igrejas, nós não aceitamos mais pessoas inertes nos nossos cultos, mas nós profetizamos, Deus, em nome de Jesus, um tempo de mudança, tempo de avivamento, tempo de despertar espiritual, que seja levantado no nosso meio verdadeiros avivalistas nessa geração, pessoas inconformadas com a atual situação desse mundo. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a queimar pela eternidade, nos ajuda a ansiar por ver as pessoas sendo salvas, Deus. Em nome de Jesus, que a gente entenda que essa é uma emergência. Nosso clamor é pra que voltem. Nosso clamor é pra que voltem. Que teus filhos estendam as mãos pra alcançar o que está ao chão. Eu os levarei de volta. Eu os levarei de volta a ti. Longe dos pais, procurando um lugar, buscando abrigos. Tantos lares a sofrer, esperanças lançadas pelo chão, por falhas. Essa é uma emergência. Santos choram por salvação, por aqueles que perdidos estão. Nosso clamor é pra que voltem. Nosso clamor é pra que voltem. Que teus filhos estendam as mãos pra alcançar o que está ao chão, e eu os levarei de volta, e eu os levarei de volta a ti, ó Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, o meu clamor nessa noite é: desperta essa igreja, Deus. Deus, nós não queremos mais ser os mesmos, Pai. Espírito Santo, levanta avivalistas nesse tempo, Deus. Levanta pessoas dispostas a pagarem o preço, Deus.
Levanta pessoas que estão dispostas a se apaixonar pela sua presença, Deus. Nós entendemos que é uma emergência, Deus. Nós entendemos que é uma emergência, Deus. Que o tempo está acabando, Deus. Que nós não podemos continuar sendo os mesmos. Espírito Santo, que essas vidas saiam daqui com o coração queimando pela eternidade, Deus. Como o Senhor tem feito comigo desde que me deu essa palavra, Pai. De forma que nós não venhamos mais a ser os mesmos, Deus. Não queremos mais, Deus, ser os mesmos, com as mesmas práticas, com os mesmos ciclos viciosos, com as mesmas preocupações, Deus. Mas nós queremos viver a vida do Senhor nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que haja arrependimento nos nossos corações e clamor nos nossos lábios. Arrependimento nos nossos corações e clamor nos nossos lábios. Arrependimento nos nossos corações e clamor nos nossos lábios. Entendendo a época que nós vivemos, entendendo a emergência que é a salvação, entendendo que o seu coração está aflito e ansioso por ver os seus filhos sendo manifestados, Deus. Espírito Santo, que essa igreja responda ao teu chamado, que essa igreja realmente se desperte nesse tempo, em nome de Jesus, e nos leva a viver grandes coisas nessa geração, a fazer a diferença nesse bairro, a fazer a diferença nas nossas famílias, a fazer a diferença por onde a gente passar. Nós não queremos ficar inertes à tua presença, Deus, mas nós queremos que isso transforme as pessoas, Deus. Espírito Santo, nos leva, Deus, a viver no centro da tua vontade, Deus. A viver com os olhos na eternidade, entendendo que o Senhor nos separou, Deus, para viver uma vida eterna do seu lado, Deus. E como nós ansiamos por isso, Deus. Por estar para sempre ao seu lado, Deus. Por estar para sempre contigo, Deus. Naquele momento onde todas essas coisas terrenas passarão e nós nos encontraremos com o nosso Deus e poderemos apresentar algo que lhe agrade, Deus. Espírito Santo, que cada dia nosso nessa terra seja uma preparação para a vida eterna contigo, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos move, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos leva a viver tudo que o Senhor tem sonhado para nós, Deus. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar, você que conseguir. Pastora? Meu Deus. Que possamos lembrar dessa palavra todos os dias. Todos os dias. Nós nos esquecemos muito rápido. É uma emergência.